Silva, do PP, Partido Progressista, e que tem defendido o governo do Estado na Assembleia Legislativa e as propostas enviadas pelo governo do Estado à Assembleia neste mês, né? Essa semana foram de muitas discussões, polêmicas, votações na Assembleia Legislativa, com o que está sendo chamado do pacotaço do governo para os deputados avaliarem. Deputado Guto Silva, bom dia. Bom dia, Dante. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, nossa querida Foz do Iguaçu. Uma alegria poder estar conversando com vocês e podendo também elucidar, né, podendo detalhar alguns pontos dos projetos que foram votados e também os que estão tramitando aí na Assembleia Legislativa do Paraná. Isso, exatamente. Vamos começar então pela venda das ações da Copel, aprovada já pela Assembleia Legislativa e que agora deve seguir então para a sanção do governador. Deputado, esse é o projeto, talvez, de todos os projetos enviados, esse seja o mais polêmico, que é a venda das ações. Eu tenho visto o senhor defender que isso não é privatização da Copel, né? São venda das ações e o Estado ficaria com 15%, né, apenas. Em tese, deputado, na prática, não acaba sendo uma venda da estatal? Não, o Estado abre mão de um percentual dessas ações, mas por uma lógica muito simples. O setor elétrico tem passado por profunda transformação no país, né? Nós temos hoje apenas 3 companhias estatais, que é a CEMIG de Minas Gerais, a Copel do Paraná e a Celesc, que tem problemas financeiros enormes, né? Nesse cenário de imensa competitividade. Isso significa que nessa modelagem que a Copel apresenta hoje, que chamamos aí de economia mista, ela não terá condições de competir. Vou explicar por quê. No próximo ano acaba a concessão da usina Foz do Areia. Nos próximos 2 anos termina a concessão de Salto Segredo e também Salto Santiago. Essas 3 usinas, que são 60% da geração de energia da Copel, a Copel praticamente perde o direito de poder fazer renovação, ou seja, são 3 usinas que serão vendidas ou para grupo chinês, ou para grupo italiano, ou para... São os grupos vorazes globais que estão de olho no nosso sistema elétrico, nas linhas de transmissões e na geração de energia. Então, o que a Copel fez? Para poder manter esse ativo, esse patrimônio como o da Copel, é necessário fazer uma mudança no conceito de governança da Copel. Ela passa de economia mista para uma empresa chamada corporação. O que é uma empresa corporação? O Estado continua com a maioria das ações, ele ainda controla majoritariamente as ações, tem o chamado Golden Share, que é o poder de veto do Estado para qualquer gestão, mas o Estado tira toda essa questão de indicação política. O governador não vai indicar mais diretor, mais presidente, a Copel passa a ser propriedade do Estado, mas sem essas indicações políticas. Então esse é um modelo novo que vai permitir a Copel manter-se competitiva, estar no mercado podendo competir em pé de igualdade com essas grandes corporações globais, né? E essa transição, é lógico que era polêmica, está vendendo a Copel, não está vendendo a Copel. O Estado do Paraná não está interessado no dividendo da Copel. A Copel é uma empresa lucrativa. Nós estamos interessados em preservar que daqui 10, 15, 20 anos a empresa continue competitiva, mantendo o seu patrimônio. E uma coisa importante é dizer o seguinte, hoje nós somos dono, né, 30% das ações de uma empresa que vale X. Essa empresa vai valer 3X daqui 2, 3 anos e nós vamos ter metade das ações. Em forma residual, nós teremos a curto e médio prazo dividendos ainda maiores, participando de um bolo maior que a Copel deve passar por esse processo de valorização, porque vai conseguir manter suas 3 usinas hidrelétricas. Deputado, deixa eu citar como exemplo, lá no Rio Grande do Sul, quando foi vendida a estatal de energia lá, que era a CE, na época, ela foi dividida em várias outras, me parece que 3 outras empresas. Aqui no estado com a Copel, continua sendo monopólio da Copel ou ela poderá ser dividida também? Não, continua monopólio. A Copel, essa é a questão, ela não vai... Uma coisa é privatização quando você pega todas as ações da companhia e vende, né? Para um terceiro, coloca na bolsa. No caso da Copel, não. Ela está listada em bolsa de valores, mas o Estado continua detentor da maioria dessas ações, né? No mínimo 10%, mas pelos estudos deve chegar a 16%, talvez até 17% das ações. Então, a distribuição, toda a concessão de entrega de energia continua sendo Copel, tem que nessa transição não haja nenhuma diferença para o consumidor. O paranaense não vai ter aumento de tarifa, o paranaense não vai ter mudança nos programas de energia solidária, nos programas sociais. Então, a Copel, do ponto de vista para o consumidor, para o cidadão, não vai mudar absolutamente nada.
O que nós estamos fazendo é um movimento de mudança de conceito para que a companhia daqui 10, 15 anos continue com esses ativos, com esse patrimônio que é estratégico na geração de energia. Nós estamos falando com Foz do Iguaçu, né? Com Itaipu. Você imagina se daqui 5 anos entra um processo que a Itaipu não vai poder mais existir, não vai ficar vai para o mercado privado. Então é mais ou menos isso que nós estamos tentando, manter nosso patrimônio, que é essas 3 grandes usinas aí no Rio Iguaçu. Entendi. Deputado, você citou inclusive essas duas questões que as que preocupam o morador do Paraná, o paranaense, que é a questão da tarifa, né, a garantia de que não vá subir a tarifa, e os projetos sociais como Luz para Todos. Exatamente, são programas que estão mantidos, até porque os programas sociais, eles são mantidos pelo Caixa do Tesouro, do Estado do Paraná. Não são mantidos pela companhia, mesmo no modelo antigo ou no modelo novo. Então, o governador autorizou que pudéssemos manter todos os programas, já estão nas leis orçamentárias, programas sociais, programas de energia solidária, o programa da luz noturna para pequenas propriedades. Todos os programas são mantidos, né? E a questão da tarifa ela é regulada pela ANEEL, é a nossa agência reguladora nacional, então não haverá nenhum impacto, absolutamente nenhuma mudança para o cidadão, para o consumidor. Ao contrário, nós vamos ter uma empresa mais competitiva, que pode ser mais eficiente e manter seus investimentos estratégicos aqui no Paraná. Tá certo. Deputado, ontem foi aprovada em primeira discussão um aumento do ICMS, né, de vários produtos, aumento esse de 19%, passando outros para 25%, né, variam aí conforme o produto. Deputado, por que desse aumento e qual a necessidade disso? Olha, a questão é muito simples, né? O Paraná envia todos os anos para o governo federal 80 bilhões de reais e retorna apenas 20 bilhões, né? Nós temos um déficit aí com o governo federal, com a União. Esse é o modelo federativo que machuca demais nosso Estado. Entretanto, no ano passado, nós tivemos uma redução do ICMS do combustível para conter a inflação, também da energia elétrica e das telecomunicações, foi um modelo instituído em Brasília, né? E o nosso déficit esse ano é a previsão de 3,2 bilhões. E é importante explicar por quê. Telecomunicações, telefonia basicamente, né? Energia elétrica e combustíveis representam 65% da receita do Estado. Quando você tem uma quebra de ICMS, isso naturalmente impactou no valor desse ICMS, então a conta é menos 3,2 bilhões. Então nós estamos aqui mantendo ações para enxugar a máquina pública, cortando gastos para que o Estado passe por esse momento, né? Aguardando o cenário global com crise na Ucrânia, como é que fica toda a questão de inflação e o valor dos insumos, né? E, naturalmente, equilibrando as contas para que a gente não possa o Paraná honrar seus compromissos, a gente consiga manter níveis de investimentos para poder ter população. É um momento de muita apreensão, nós estamos muito apreensivos porque há indícios de recessão nos Estados Unidos, há indícios de recessão com o Covid na China, há indícios de recessão na Europa, já está em recessão na Europa em função do aumento do preço do gás. Isso tudo nós temos um ambiente que não é o mais favorável para o próximo ano. Então o Estado precisa fazer o dever de casa, nós estamos ajustando todas as contas e essa é uma maneira de poder equilibrar minimamente o impacto, porque esse 1% de aumento nós estamos falando de 1 bilhão. Nos falta ainda quase 2 bilhões e 200 de furo, né, em função da redução desse processo. Mas essa causa, a raiz de todo esse problema é o modelo federativo. O Brasil, o único tributo efetivo que o Estado tem para compor seu caixa é o ICMS. Quando vem uma decisão verticalizada, tirar uma parte dessa receita do Estado, nós temos que buscar alternativas, mantendo enxugamento, mantendo boa gestão, mas apertando o cinto para que a gente possa passar esse momento de turbulência. Tá certo. Deputado, por um lado é o governo, né, tentando ajustar suas contas. Por outro lado, não existe um risco de afetar as indústrias do Paraná com esse aumento? Por exemplo, fabricantes de refrigerante, empresas de tecnologia? Então, na verdade, o tributo é 1% linear para todos os produtos, né? Apenas no refrigerante, que teve um aumento maior por uma única razão. Nós estamos vendo uma epidemia, né? Uma epidemia de obesidade infantil. Então, todo o recurso desse aumento do ICMS do refrigerante, que é açúcar, né? Ele será colocado em ações contra a obesidade infantil, ou seja, campanhas, ações específicas, tratamentos, porque é um custo que também, na ponta, ele acaba onerando todo o Sistema Único de Saúde.
Então essa é a lógica do refrigerante especificamente, mas é lógico, quando você aumenta tributos, você freia determinado setor da economia, e o que nós estamos fazendo é planejando, refletindo muito, né, para que a economia do Paraná continue forte. Nós passamos a ser agora a quarta maior economia do Brasil, para que a gente consiga manter emprego, que a gente consiga melhorar a renda dos paranaenses. Então a gente tem buscado com muito equilíbrio, muita reflexão, encontrar mecanismos para não machucar a economia e manter a economia do Paraná nesse patamar que nós tivemos nesses últimos 2 anos, né, de pleno emprego, de crescimento econômico, né? E agora acho que o grande desafio é um trabalho pontual para melhorar a renda e, sobretudo, o controle da inflação para não correr o salário mais do trabalhador. Tá certo. Deputado, também tramita a desvinculação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, né? Qual seria o benefício disso? Mais autonomia, investimentos próprios, né? Dá mais celeridade. Esse é um modelo que a gente estudou em alguns outros estados, tem funcionado muito bem, né? E é lógico que do ponto de vista da população, não tem grandes mudanças, mas do ponto de vista de gestão, de processo interno, nós temos confiança que haverá grandes mudanças aí para poder ter mais agilidade e, sobretudo, ter um gasto mais eficiente também pelo Corpo de Bombeiros. Tá certo. Deputado, esse pacotaço todo, né, ele tem sido... a polêmica, inclusive uma delas, é a pressa, né, com que o governo mandou e foi já analisado pelos deputados. Não faltou uma discussão maior com a sociedade paranaense? É que nós não temos tempo suficiente porque nós tivemos uma eleição, um período eleitoral, muitos desses projetos não tinham condições de tramitar, alguns porque por lei, algumas por questões eleitorais. Nós temos apenas esse prazo porque, seja na questão dos ajustes fiscais, da reforma administrativa, seja na questão da própria Copel, há um calendário exprimido para esse ano para a gente poder avançar. Então a gente está colocando realmente para votar, justamente porque nós temos um calendário apertado que, infelizmente, o nosso sistema eleitoral acaba proibindo de tramitação de determinados projetos. Tá certo, deputado. Para encerrar, então, eu acredito que eu esteja conversando com o futuro secretário de Infraestrutura do Estado, é isso? Não. Eu estou conversando aqui com o governador, a gente deve fazer um trabalho para auxiliar na questão do planejamento, Secretaria de Planejamento, também de gestão, né? E nosso objetivo é auxiliar aqui o governador. Ainda não foi oficializado, estamos aguardando ainda os ajustes para poder continuar um trabalho de pensar o Paraná do futuro, né? Com ações, com obras que possam ter impacto, possam melhorar a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo é deixar as contas em dia, deixar o Estado saneado, né? O Estado que é tão forte e musculoso para que a gente tenha condições de planejar o nosso Paraná para o futuro. Tá certo, deputado Guto Silva, muito obrigado pela entrevista. Fica o convite, vindo a Foz do Iguaçu, nos visite mais uma vez, né? O senhor já conhece o caminho da Rádio Cultura, então muito obrigado. Obrigado, Dante. Sempre uma alegria estar com vocês, falar com Foz do Iguaçu, e sempre que estivermos em Foz, vamos aí tomar um cafezinho, fazer um bate-papo para poder sempre informar o nosso ouvinte aí, tá? Obrigado a todos, um abraço.